Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da União de Estudos do Evangelho. Hoje continuaremos a sequência do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, no capítulo 4, intitulado Seres Amados. E já um aviso, hoje é aquele dia que você vai meio que enjoar um pouquinho da minha voz, porque eu que preparei o estudo, então você vai me ouvir na introdução, no desenvolvimento e no momento de prece. Mas roga um pouquinho de paciência. Em contrapartida, o assunto é muito interessante. Algumas provocações que eu lancei, perguntas retóricas para a gente refletir, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Tá? Os nossos avisos de praxe. Primeiro, a gente sempre coloca na descrição uma série de bibliografias complementares e a gente sempre vai reforçar o convite. Ouça o podcast, mas também acesse, todas têm o link, as bibliografias complementares, porque o nosso objetivo é estudar junto. Então eu te convido a aprofundar, tem muito mais coisa, né? E como tem muito mais coisa, o segundo aviso é que a gente tem a nossa live. Hoje eu vou estar junto com a Cláudia, com o Ítalo e com a Alana, num momento em que a gente vai estender essas reflexões e é muito bom estar junto, conversar junto, pesquisar junto, tentar responder, né? Não se preocupe. Se não puder estar junto, vai ser uma pena, porque é muito bom estar junto, mas fica gravado. E aí também a gente convida a participar, colocar o seu comentário, sua crítica, sua sugestão e também disponibilizar os links para que a gente possa estender, ampliar o público dessa mensagem e divulgar tanta coisa boa, tá bom? Lembramos que a gente tem o nosso momento de oração, então fique conosco até no final. De novo, uma poesia de Maria Dolores, muito bonita, né, no nosso momento de prece. Dito tudo isso, o nosso convite de sempre e de coração. Vamos ouvir? Olá a todos. Hoje abordaremos em nossas reflexões a lição 4 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, cujo título é Seres Amados. Pedimos licença aos ouvintes, pois, diante da importância desse assunto, eu vou iniciar a reflexão com a leitura integral da mensagem. Não se preocupe, ela é curta. Emmanuel inicialmente cita como referência o versículo 10 do capítulo 2 do Evangelho de João, que é este: Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. E na mensagem, ele nos diz assim: os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E, nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos, um dia, o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento, para a necessária ascensão espiritual. Todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição, na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos, à frente deles, a coragem de compreender e a paciência de esperar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Emmanuel, logo na primeira frase, ele ressalta a distância que existe entre nossos anseios, aquilo que a gente quer, os nossos desejos e a realidade. Quando falamos de amor, e eu acho que eu já falei isso em outras reflexões minhas aqui, de fato a palavra em si, pelo menos para mim, soa de certo modo vazia. E talvez em grande parte pelo motivo que o autor espiritual aqui coloca. Existe esta enorme distância entre aquilo que idealizamos e o que de fato acontece, principalmente no que diz respeito
às pessoas que mais dizemos amar, aquelas mais próximas e que normalmente estão vinculadas a nós pelos laços familiares e de consanguinidade. E não raro, a realidade da convivência é, em geral, completamente diferente daquilo que a gente aspira. Ou ainda, no dizer de um espírito amigo, em mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Retrato da nossa realidade. E o Espírito de Emmanuel já nos chama a atenção. É preciso buscar novos olhos de realidade, que primeiro olhem para nós mesmos como verdadeiramente somos, para aquilo que verdadeiramente queremos e ansiamos. E a partir desta busca de quem verdadeiramente somos, podemos pautar novos parâmetros para enxergar o outro. Todos somos seres humanos e a doutrina espírita aprofunda essa visão realista. Todos somos espíritos eternos e imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Portanto, todos temos defeitos, mas também qualidades. Todos temos luz e sombra. Muito já fizemos de bom em nossa caminhada espiritual e muito erramos também. E, de fato, todos estamos na caminhada da vida interdependentes, ou seja, dependendo uns dos outros. Talvez este último aspecto seja o mais esquecido, na verdade, deliberadamente ignorado por nós. Dependemos dos outros, tanto quanto os outros dependem de nós. Essa reflexão me trouxe a lembrança da forma especial com que Jesus abordou o tema em um diálogo entre ele, Jesus e Pedro, logo depois dos acontecimentos das bodas de Caná. O assunto era justamente as dúvidas do apóstolo sobre o acontecido, a transformação da água em vinho. Aliás, vai aqui uma provocação. O que será que essa passagem tem a ver com nossas discussões de hoje? A conferir, a gente vai ver. Mas antes, notemos a primeira pergunta que Jesus dirige ao apóstolo. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Aqui, o símbolo da amizade, referido pelo Cristo, talvez seja mais próprio para a nossa abordagem, por simbolizar, de forma mais concreta, palpável e possível, o amor que se oferece. Portanto, torna menos difícil cairmos na armadilha que comumente a gente cultiva no nosso espírito, daquele amor que a gente merece e que os outros devem nos dar. É preciso compreender que aqui o conceito de amor e amizade parte exatamente do olhar para nós mesmos e da pergunta: o que eu verdadeiramente quero e já consigo oferecer a quem amo? Partindo desse princípio, que é diferente, é que Jesus reflete sobre, aqui na narrativa de Humberto de Campos, eu esqueci de citar, lá no capítulo 12 do livro Boa Nova, intitulado Amor e Renúncia. Então Jesus reflete que a renúncia é necessária, na medida em que é verdadeiramente a base espiritual para a proposta do amor ágape, que foi um conceito importante trazido pelo Cristo até nós. Entretanto, existe por detrás dessa reflexão uma outra reflexão, talvez mais importante, se não necessária, fundamental mesmo. Devemos nos basear na realidade e não em meras aspirações que frequentemente transformamos em desejos que se descolam da realidade e por isso mesmo caminham perigosamente no campo das fantasias, ou seja, realidades impossíveis, ou mesmo das ilusões que a gente gosta de cultivar. E então, aqui a reflexão. Até que ponto conseguimos renunciar sem nos desequilibrar? Porque este é o verdadeiro questionamento trazido pelo Cristo. Sem esta reflexão, a água cristalina do nosso equilíbrio espiritual corre o sério risco de transformar-se em algo diferente, como disse o Cristo. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Se isto acontecer, e o Cristo fala disso, é importante se precaver.
que não seja por nossa iniciativa, que não seja pelas nossas atitudes. E aqui, outra reflexão importantíssima. Não há garantias. Não há garantias em absoluto que o nosso carinho, o nosso afeto e até mesmo nossas ações direcionadas ao nosso próximo serão bem recebidas, serão corretamente interpretadas e adequadamente respondidas. Diga-se, serão respondidas de acordo com aquilo que a gente espera. E, novamente, na mensagem que nos serve de base, o Emmanuel nos dá uma pista interessante. Notemos esse início da segunda frase, na verdade, segundo parágrafo da mensagem. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. Estamos todos em pé de igualdade, somos mais iguais do que diferentes. E aí eu volto a repetir, mais dependentes uns dos outros do que o nosso egoísmo nos permite perceber e do que o nosso orgulho nos permite admitir. Acredito que diante dessas reflexões começa a ficar claro por que comumente as situações da vida azedam. E isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Mas enfim, será que é desse jeito mesmo? Não tem saída nenhuma, então? A vida vai ser ruim, vai ser vinagre sempre? Aí a gente vai ver a sutileza da provocação do Emmanuel, né, do autor espiritual. Uma vez mais na mensagem, o terceiro parágrafo começa com a seguinte frase: assim como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser. Se você que está me ouvindo me permite, eu vou transformar essa afirmação em uma pergunta, ou melhor, em várias perguntas. Não se preocupe, não é para responder agora, retórico, né? É outra provocação para a gente pensar. Estamos em luta a fim de sermos o que devemos ser? Outra pergunta que eu acho que cabe: como percebemos o que devemos ser? De novo, antes que o nosso olhar se volte para o outro, né, e para fora, aqui a gente é convidado a olhar de novo para dentro de nós mesmos. De forma sutil, o Emmanuel aqui ele está repetindo a pergunta do próprio Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E essa pergunta Jesus lança para a humanidade. E, portanto, ela vai direto para cada um de nós. Ela é curta, mas profunda, né? O Cristo pergunta assim: que buscais? Então, já caminhando aqui para as nossas reflexões finais, eu gostaria de lembrar que a nossa resposta pode pautar-se em diferentes bases, né? Para a gente buscar responder essa pergunta, então vou olhar para que base, para que ponto de vista, ou por outra, né? O nosso ponto de vista, que é fundamental para a gente pensar, para a gente direcionar uma resposta. Para melhor esclarecer o que eu estou querendo dizer aqui, vamos buscar lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cujo título é bem sugestivo. O título do capítulo 8 é Sede Perfeitos. O item 4, os bons espíritas. Que, olha que interessante, tá? Essa não é uma mensagem vinda dos espíritos, ela é de autoria do próprio Allan Kardec. Lá ele diz assim, destaquei apenas 2 trechos para refletir. Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. E mais adiante continua o codificador. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro,
que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Independentemente de quaisquer argumentos que possamos buscar, a proposta do Cristo é clara, simples e direta. E diretamente e claramente ele continua perguntando, conforme a gente disse adiante. Uma perguntinha de 2 palavras, mas profunda, e que continua, que deve continuar ecoando em cada um de nós, convidando-nos à reflexão. Eu espero, sinceramente, que estas breves provocações nos sirvam a todos, de alguma forma. Desejo a todos uma excelente semana repleta de aprendizado, de realizações e de novas reflexões. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Caridade Esquecida, de Maria Dolores. Compreender. Atitude que, se fosse observada, seria uma luz na estrada clareando em derredor. Infelizmente, no entanto, há muita gente esquecida dessa luz que ampara a vida, fazendo o mundo melhor. O homem que administra negou-te certa vantagem. Não é que perdesse a imagem do amigo e do benfeitor. É que carrega nos ombros uma cruz de compromissos, deveres, contas, serviços que não consegue transpor. O companheiro que passa e fugiu à cortesia do costumeiro bom dia, de modo algum te esqueceu. Ele segue ao hospital. Quer ver na marcha apressada a esposa cirurgiada que não sabe se morreu. A dama que vai de carro, de olhar triste e contrafeito, que não te viu a preceito, a fraterna saudação, vai buscar antigo chefe, embora em desassossego. O esposo precisa de emprego a fim de ganhar o pão. Entender, silenciar, ante os apuros da vida, é caridade esquecida em muitas áreas do bem. Em louvor dos semelhantes, não te queixe, alma boa. Sorri, ampara, perdoa. Não busques julgar ninguém. E diante da luz do entendimento e das bênçãos do teu Evangelho, mestre amigo, reconhecemo-nos tão necessitados do teu amor que nos desampara. E diante de tantas luzes e bênçãos, mestre amigo, diante de tantas reflexões em torno do Evangelho, reconhecemo-nos necessitados da luz do teu amor que jamais nos desampara. Te rogamos, mestre amigo, fortalece em nós o desejo sincero de continuarmos a caminhada em busca do melhor para os nossos corações, do autoaperfeiçoamento constante. Envolve-nos, mestre, na luz do teu amor, que nos ampara e sustenta, que nos fortalece e nos protege. Ajuda-nos a buscar sempre a melhor reflexão, o melhor esforço, nas tentativas de sempre acertar mais. Ajuda-nos, Jesus, a renovar nosso ânimo e nossa vontade, sem esmorecer. E se diante das dificuldades da vida cairmos, ampara-nos e nos reergue, mestre amigo, nos lembrando da tua proposta sublime de aprendizado e de caminharmos juntos rumo a Deus, rumo à perfeição que nos aguarda. Que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos intuindo e nos protegendo. Que a tua luz de amor nos envolva sempre. E contigo, mestre amigo, repetimos de coração: graças a Deus.